So, good morning and welcome to this session on agriculture through the lens of gender, race and generation. My name is Sally Shorthall and I'm chairing this session. I'm a sociologist from Ireland based in England. Excuse me. So we have three really interesting speakers this morning. We have Professor Cecilia Diaz-Mendez, who's from the University of Oviedo, and she is an expert on political and social consequences of food globalization. We have China Sajidin, who is an expert on migration studies and economic anthropology, and she has published a recent book on debt and refuge and how debt shapes labour mobility. And she's a very brave woman because she has her 8-month-old son, Saul, here and her daughter, Olivia. So my nerves would be shot if I was doing that. Then we have Kota Mulanji, who is a doctor and a paediatrician with the Catholic University in a place I cannot pronounce. She is a physician and president of the National Forum on Food and Nutritional Security of African Heritage Peoples and the National Council on Food and Nutrition Security. So we have a very distinguished panel. I'm very much looking forward to hearing them speak. And the first person who's going to take the podium is Cecilia Diaz-Mendez. Bueno, soy Cecilia Díaz, vengo de la Universidad de Oviedo, en España, y dirijo un grupo de investigación en sociología de la alimentación. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a esta sesión de desigualdades alimentarias, porque trabajo en sociología de la alimentación y me parece interesante ofrecer una panorámica sobre cómo se pueden afrontar las desigualdades alimentarias desde nuestra perspectiva. Además, he tenido la oportunidad de coordinar con Maicon Schubert y con Janaína Volk y con Cristiana Lima el grupo de sociología de la alimentación aquí en el Congreso, y para nuestra sorpresa ha sido el grupo con un mayor número de presentaciones, con el mayor número de propuestas. Lo que nos ha hecho pensar, bueno, ¿quién habrá detrás de todas estas presentaciones que se sienten cómodas en la etiqueta de sociología de la alimentación? Así que, bueno, he pensado en ofrecer una propuesta de análisis desde la sociología de la alimentación para ver de qué modo se afrontan las desigualdades alimentarias. Siempre partimos, en los análisis de la alimentación partimos de la definición de Marcel Mauss de hecho social total. Marcel Mauss es conocido por ser antropólogo, pero en realidad también es sociólogo, era sobrino de Durkheim. Y nos ha planteado una propuesta para mirar la alimentación de una manera global. Así que, igual que en cualquier otra disciplina, desde la sociología de la alimentación nos planteamos cómo revertir las desigualdades y lo hacemos combinando perspectivas. Usamos la antropología, usamos la sociología del consumo, la sociología rural, por supuesto, y conformamos ahí unas cuantas preguntas de investigación que creo que nos pueden ayudar a ver las desigualdades alimentarias de una forma diferente. Para estudiar la alimentación hace falta partir de una situación un poco peculiar. Y es que cuando se habla de desigualdades... Cecilia, sorry, Sally over here on the panel. The translator has asked that you hold your microphone closer to you because he has trouble hearing you. Muy bien, disculpa. Como os decía, cuando hablamos de desigualdades alimentarias es, cuando las personas tienen problemas para comer saludablemente. Ese es el punto de partida cuando hacemos un análisis sobre sociología de la alimentación, y ese tiene un par de peculiaridades que nos hacen afrontar los estudios de una manera distinta. La primera es que
partimos de un referente normativo institucional sobre alimentación saludable. Es decir, que cuando se habla de qué es lo bueno para comer, estamos hablando de qué es lo que las instituciones consideran saludable. El otro punto de partida es que las desigualdades alimentarias se detectan en términos de salud. Es decir, que cuando hablamos de que hay problemas de alimentación, hablamos de que hay problemas o de hambre o de obesidad, problemas ligados a la nutrición. Y eso significa, y hablamos de inseguridad o de desigualdad alimentaria cuando decimos que no hay un seguimiento correcto de esa alimentación saludable. Esto significa que las desigualdades se detectan desde un campo científico que no son las ciencias sociales, son las ciencias de la salud. Y no sé cómo estaréis vosotros aquí con los científicos de la salud, pero en Europa los científicos de la salud tienen bastante más poder e influencia que nosotros, los científicos sociales, y estamos en unas condiciones peculiares a la hora de enfrentarnos al análisis de las desigualdades, porque lo que prima es una visión nutricional sobre las desigualdades alimentarias. Eso no quiere decir que no tengamos nuestro propio espacio y nuestro propio análisis, que lo tenemos. Prueba de ello es que estamos aquí, ¿no? Pero es secundario y está supeditado a políticas de salud, aunque sí llegamos a plantear políticas sociales. Bueno, para el estudio de las desigualdades alimentarias desde nuestra perspectiva consideramos que es necesario partir del análisis de modelos alimentarios. Un modelo alimentario es un referente normativo compartido sobre lo que significa comer bien. Un modelo alimentario es un conjunto de prácticas para resolver la alimentación cotidiana. Y un modelo alimentario, obviamente, se transforma por factores sociales, políticos, económicos y culturales. Esto significa que hay que explorar las prácticas, hay que explorar los determinantes sociales y hay que estudiar las interacciones sociales en torno a la comida. Asimismo, hay que estudiar los rasgos simbólicos de la alimentación, que significa explorar las percepciones y las valoraciones. Con esta perspectiva, a la hora de analizar un modelo alimentario, nosotros nos planteamos al menos 3 áreas de exploración, y estas áreas las hemos utilizado para explorar el modelo alimentario español. La primera son las prácticas nutricionales, propiamente. ¿Qué se come? Estudiamos lo que se come. En el caso español, ya sabéis que tenemos una dieta mediterránea que está formada por el consumo diario de frutas y verduras, que se utiliza aceite de oliva en casi todo y que se considera y que no somos vegetarianos, comemos carne y comemos pescado. En las prácticas culturales nos preguntamos cuándo, dónde y con quién. Exploramos los ritmos alimentarios, en particular los horarios y las repeticiones de las comidas a lo largo del día. Nos preguntamos también sobre los lugares de consumo para explorar lo que sucede dentro de los hogares y la comida extradoméstica, y hablamos también de la sociabilidad, es decir, de las relaciones compartidas que hay en torno a la comida y de los rituales. Y, por supuesto, hablamos de rasgos simbólicos también, en tercer lugar, planteándonos qué es bueno y malo para comer, qué valores y percepciones hay detrás de nuestros comportamientos. Pongo algunos datos solamente para apuntalar el argumento. En la dieta mediterránea española, los rasgos nutricionales nos indican que hay una estructura de dieta compartida, es decir, es identificable lo que comemos y tiene una estructura que nos hace ver que tenemos dieta mediterránea. El seguimiento de esa dieta es un poco desigual. Llama la atención en particular que sigue mejor la dieta, las recomendaciones alimentarias institucionales, las mujeres y las personas mayores, y los que lo hacen peor son los jóvenes. Con estos datos ya veis que el género y la edad son variables de diferenciación importantes, pero nos ha llamado la atención por qué la renta, que siempre aparece como una variable de desigualdad social, no aparece a la hora de considerar las diferencias en el seguimiento de una dieta. La siguiente
los siguientes datos son sobre nuestros horarios. Si habéis ido de turistas a España, si conocéis un poco España, habréis sufrido nuestros horarios de las comidas. Para nosotros no es un sufrimiento, obviamente. Tenemos el día dividido en dos partes, precisamente dividido a partir de la comida. Nosotros decimos buenos días o buenas tardes en función de que hayamos comido o no hayamos comido. El horario de las comidas es totalmente diferente al del resto de los europeos. Comemos entre las 2 y las 3 y cenamos más tarde de las 9 de la noche. Esos picos que veis en el gráfico significan que la gente está haciendo algo a la vez. En este caso significa que la gente está comiendo. Podemos suponer que la gente está comiendo junta, puesto que coinciden en el horario. Pero para confirmar esto tenemos también datos de la sociabilidad, con quién realizamos las comidas. La mayor parte de la población, en torno un poco más del 80%, come acompañado. Cuando nosotros tuvimos estos datos delante, vimos que hay un 18% de personas que comen solas y nos preguntamos, pues seguramente son los que viven solos, ¿no? Porque hay como un 20-25% de hogares unipersonales y a lo mejor estas personas que viven solas comen solas, pero no. 1 de cada 4 personas que vive sola no come ni cena sola. Esto es el familismo español, que lo hay también en Latinoamérica, ¿no? Las abuelas que van a recoger a los niños al cole y se los llevan a comer a casa. Las hijas o hijos que van a comer con sus padres que viven solos y les dejan listos para irse a la cama. En fin, hay un movimiento entre hogares curioso que denota una sociabilidad que además se hace en torno a la comida. Y también hay otro rasgo cultural de nuestro modelo, y es el tema de las responsabilidades en la preparación de los alimentos. Casi el 80% de las personas que cocinan son mujeres. Es algo que nos sorprende en una sociedad como la española, que tiene bastante igualdad de género fuera del ámbito doméstico, pues las mujeres siguen siendo protagonistas dentro del ámbito doméstico, ocupándose de la preparación. Y también, aunque quizá no con tanta intensidad como en el pasado, persisten la idea, los valores asociados a la idea de buenas madres, madres sacrificadas, cuidadoras y amorosas, que a través de la comida ofrecen esto a sus hijos. Sigue aún presente, aunque no tanto como en el pasado. Por otro lado, tenemos algunos rasgos que indican qué es para la gente, cómo percibe la gente la comida. Les hemos preguntado qué es para usted comer bien. Primero de los resultados tenemos que decir que hay una concepción de comer sano que es una valoración generalizada. La gente, cuando le preguntas esto, te dice comer sano. Bueno, lo dicen de distinta manera. Es verdad que no indagamos sobre la concepción propiamente dicha de sano, pero la respuesta es comer sano. Lo bueno es comer sano. Esto es el hecho de que lo diga toda la población es un buen rasgo para denotar algo que en el pasado cuestionaban las personas del ámbito de la salud. Decían, la población más pobre come peor porque no sabe comer, ¿no? Efectivamente, la población más pobre come peor, pero tiene una concepción y un criterio para decidir qué comer similar al resto de la población. No hay una diferencia en este sentido. Sí encontramos diferencias en cuanto a las concepciones más estándar. La concepción de dieta equilibrada y variada como dieta saludable es una concepción más compartida por mujeres que por hombres y más común entre la gente joven. Daos cuenta de que esta es la concepción más institucional, que tiene que ver con el equilibrio, con la variedad, con el control de la alimentación. Y esto es más propio de mujeres que de hombres y más propio de la gente joven. Y la concepción de que lo bueno para
para comer es la comida casera, como dieta saludable, es más propio de las personas mayores, que están más cercanas a esta idea de la comida casera como parte de la cultura tradicional. No sé si estamos ante una fragmentación, pero quedaros con la lógica de que la mayor parte de la población considera, cuando se le pregunta ¿qué es para usted comer bien?, comer sano es la respuesta más común. No pongo más datos, solamente mencionaros dos aspectos. Os decía cuando empezaba que había unos rasgos de carácter nutricional y unos rasgos de carácter social y cultural, algunos de los cuales os he presentado aquí. La peculiaridad de los rasgos nutricionales es que generan mayor desigualdad. Se detecta mayor desigualdad en los rasgos nutricionales, en el seguimiento de la dieta, en el tipo de productos que las personas comen a diario. Y sin embargo, lo que se observan en los rasgos culturales y simbólicos es que hay menos desigualdad, hay mayor concordancia, y son rasgos que denotan una fuerte cohesión social. Podríamos decir que estamos ante un modelo alimentario compartido y reproducido a través de las prácticas alimentarias del cuidado de las mujeres. Es decir, tenemos por un lado rasgos culturales del modelo compartido que protegen contra las desigualdades nutricionales, es decir, conocimientos, habilidades culinarias, comensalidad, una cierta organización del tiempo, y eso supone una importante resistencia contra las desigualdades porque genera cohesión social. Y tenemos, por otro lado, un modelo alimentario reproducido y sostenido por una gran desigualdad, por la desigualdad de género. Una desigualdad de género que está denotando el valor del cuidado de las personas hacia los otros a través de la preparación de la comida. Y también está denotando cómo las mujeres tienen asimiladas en sus prácticas las pautas institucionales de comida saludable que aseguran el bienestar del grupo. Así que, para terminar, y recordad la pregunta del principio, yo os decía, ¿cómo puede la sociología de la alimentación ayudar a estudiar las desigualdades alimentarias? Para empezar, quizá hay que ir un paso más allá de la perspectiva de Marcel Mauss. No solamente basta tener este objeto del estudio multidimensional. La primera de las respuestas que os doy a esto es que la alimentación es saludable no solo por lo que se come, sino por las prácticas sociales y culturales que sustentan las prácticas nutricionales. Es decir, hay que estudiar el modelo alimentario si queremos descubrir las desigualdades alimentarias. Hay que estudiar las prácticas nutricionales, sociales y culturales. En segundo lugar, las desigualdades alimentarias se expresan en términos nutricionales, pero las prácticas culturales son las que generan mayor cohesión social. Con lo cual, hay que estudiar las interacciones sociales que hay detrás de las prácticas porque son estas prácticas las que posiblemente nos protegen de las desigualdades. En tercer lugar, explorar el origen de las desigualdades y cómo se reproducen. Esto es algo que siempre hemos hecho desde la sociología. Y hay que tener en cuenta que este modelo saludable, entre comillas, se sustenta en una gran desigualdad de género. Con lo cual, hay que estudiar las desigualdades que genera el modelo, por supuesto, los determinantes sociales, pero hay que estudiar también las desigualdades inherentes al modelo para entender esas desigualdades. Y en cuarto y último lugar, la alimentación genera bienestar. Eso es algo que no se puede poner en cuestión, pero la peculiaridad es que no solamente es el aspecto estructurado por la vida social, sino que la propia alimentación estructura la vida social. Y ahí es donde creo que se da un paso más allá de la propuesta de Marcel Mauss. En este sentido, hay que estudiar las prácticas y las interacciones, en particular las prácticas y las interacciones en torno al cuidado como respaldo del bienestar
no es solamente por una cuestión de género, que yo creo que tenemos el foco bien orientado hacia el tema del género, sino que detrás del cuidado hay un conjunto de estrategias que protegen contra las desigualdades, y las personas, los hogares que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, esas mujeres, hogares están elaborando estrategias para adaptarse a esa vulnerabilidad que tienen, siempre pensando en el bienestar del grupo, con lo cual trabajar sobre el cuidado es ver una parte de esas estrategias que tienen el resultado de mantener el bienestar de los grupos. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Cecilia, for such an interesting presentation. And I think there will be lots of questions. So now I'm going to give the floor to China to hear her presentation. Thank you to the organizers and to all of you for being here today. It's a great honor to be here in Porto Alegre, a city whose name has become synonymous with popular struggle, international, and the steadfast conviction that the world is possible, even as we recognize the enormous challenges and setbacks of our current times. I've been invited here to speak to all of you about my perspective as a feminist anthropologist who studies agrarian life in the Middle East. But because this is no ordinary academic gathering, but rather a group of comrades and from across Brazil and beyond, I want to take a moment to situate my perspective in relation to this place. When the first World Social Forum convened here in Porto Alegre in January 2001, I was 14 years old. 9 months later, the United States invaded Afghanistan. 2 years later, it invaded Iraq. My generation came of age politically between these two horizons. On the hope embodied by the ultra-globalization movement and the promise of the Latin American left, and on the other, the devastating wars, political upheavals, and compounding crises that would define the opening decades of the 21st century. Thank you. Today, we're confronted everywhere with the legacies and violent contradictions of those decades, not least in the highly unequal conditions of agricultural production across the agrarian world. Mass migration is one of its starkest manifestations. We know that the majority of the world's agriculture is carried out by small-scale farmers, but this has been steadily undermined and transformed by the complex forces of displacement that underwrite our global food system. Virtually everywhere we look across the agrarian world, rural people are being separated from their means of production and social reproduction in various ways, slowly, violently, recurrently, and from multiple directions. Peasant smallholders are not only being separated and pushed off their land or becoming indebted, dependent upon waged work, and differentiated into unequal classes, as the classic agrarian question and the debates that surrounded it have taught us to understand displacement. Growing numbers of people today languish in states of multi-generational displacement and enforced immobility that deprive them of even the most basic conditions of renewal. All of this has steadily increased the burden of unpaid caregiving obligations and subsistence work, much of it carried out by women, whose labor serves as a vital shock absorber to support otherwise unlivable conditions in rural and urban spaces alike. Despite being taken for granted and invisible, social reproduction and the question of how, by whom, and under what circumstances it may be secured is arguably the most significant domain of agrarian struggle today. In this talk, I want to reflect on what these past decades have taught us from the vantage point of Lebanon and Syria, the places to which I have dedicated my life as a scholar, and the places which I have come to see, along with Palestine, as the violent crucible of our contemporary world. In particular, I'd like to emphasize the value of a feminist agrarian perspective, one that bridges and brings together the insights of Marxist feminism and agrarian political economy for understanding the politics of displacement in the Middle East and its resonances with rural people's struggles elsewhere.
But before I go further, let me say something about the broader context of my research as a cultural anthropologist. Much of my fieldwork is centered in the Bekaa Valley of Lebanon, which is the long agricultural plain that forms Lebanon's eastern border with Syria. So my research took place, you can see on the left, and up above, most of the farm workers with whom I was working were coming from the region that circled the countryside of Ar-Raqqa. Over the past 3 years, the Bekaa has made headlines as one of the regions of Lebanon that has endured persistent Israeli military bombardments, along with South Lebanon and South Beirut, paralleling Israel's genocidal war in Gaza that began in late 2023. What many do not know is that the Bekaa Valley is also the region's breadbasket, cultivated with olives, fruit trees, wheat, vineyards, and a variety of vegetables for domestic consumption and regional export. It is also home to tens of thousands of Syrian farm workers who have long served as the backbone of Lebanon's commercial agricultural system. As an anthropologist, I spent 2 years living and working in a camp for Syrian farm workers. Hosting 300 people, it was populated by families displaced by the war in Syria that began as a mass popular uprising in 2011 and devolved into a devastating 14-year conflict that displaced more than half of Syria's population. These farm workers' histories and their life histories and their everyday struggles form the heart of my forthcoming book, Debt and Refuge. Today, in a cruel twist of fate, many have been contending with when, how, and for how long they might move back to Syria as they flee unpredictable rounds of Israeli military incursions that have engulfed the very region that gave them refuge over a decade ago. They're also grappling with the instability of the post-Assad transition back in Syria, the accumulated impacts of war, sanctions, ecological devastation, and economic crisis that have left them with few viable sources of livelihood to return to. In the rest of this talk, I'd like to share some of the overarching lessons that this research taught me. The first concerns the relationship between displacement, uneven development, and relations of social reproduction. Syrians' predicaments are often regarded as an extreme case of displacement, and in many respects they are. Amounting to 1/4 of Lebanon's population, they represent the highest number of refugees per capita in the world. But beneath the apparent exceptionality of this refugee crisis, a critical agrarian perspective helped me see the deeper and more enduring crises of social reproduction that have driven waves of Syrian smallholders and sharecroppers, first men and later women and children, off of their land and into waged work for decades before the war broke out in 2011. In this context, as elsewhere, displacement has proven to be a layered predicament. More precisely, it is a differentiated predicament, emerging and evolving at the conjuncture of multiple crises. The second lesson that I'd like to highlight concerns the dynamics of translocal householding. Inspired by the work of pioneering feminist agrarian scholars like Carmen Deer, I found it essential to trace the gender divisions of labor within farm worker families, rather than treating their households as undifferentiated units. This was particularly important for understanding the political economy of debt in these camps, in which residents went into debt to labor brokers in exchange for shelter, services, and seasonal work commitments. A feminist agrarian perspective allowed me to trace the distribution of debt burdens across the continuum of waged and unwaged work and how this played out at the interfamilial level, leading some families to self-exploit and others to take on further debt depending on their circumstances. This proved to be an especially useful lens for understanding how Syrians' livelihoods shifted as they became immobilized in Lebanon as refugees year-round. The third lesson, which I will take up again at the end of this presentation, concerns the principle of sumud, meaning perseverance or steadfastness in Arabic, but which I'd like to define here as a feminist question of agrarian endurance, meaning the struggle of living labor to secure reproductive needs and aspirations in the face of multiple crises. Far from something to be romanticized or reduced to an abstract slogan, sumud is a deeply material question of struggle,
against the forces of displacement and dispossession, whose stakes are enormous, but whose outcomes, as I hope to show here, may be vulnerable to violent repression, fragmentation, and extreme exhaustion. In order to bring a sense of grounded concreteness to these arguments, after all, I'm an anthropologist, so I'm a storyteller. I want to briefly introduce you to one of the members of the camp where I worked, a Syrian farm worker named Hassan, who's one of the main protagonists of my book. The camp where she lived was run by a shawish, which in the Lebanese context refers to labor brokers who oversee camps, coordinate jobs, and lend credit to Syrian farm workers in exchange for a commission on their wages. There are hundreds of camps like this scattered across Lebanon of varying sizes. Residents of these camps are hired on an on-call basis to perform the most exhausting and lowest paid tasks within Lebanon's commercial agricultural system. The shawish lent credit to each household as a family wage under the eldest male residing in each tent. The unspoken rule was that male elders wielded primary decision-making power about requests for credit, while women, teenage boys and girls, and young adolescents performed the majority of agricultural work. I want to be clear, though, that these divisions of labor were not simply cultural conventions particular to Syria and Lebanon. Rather, they signified a much more systemic problem facing migrant farm workers across the world, namely how wage differentials and wage repression are normalized along gendered and generational lines. And importantly, such labor networks were also layered manifestations of multiple waves of direct and indirect displacement. Most of these farm workers became registered as refugees with the United Nations throughout the war, but many, like Hassan, had familial ties to Lebanon as seasonal farm workers that extended back years or even decades. Hassan is a descendant of the Maghmourin, which in Arabic means the drowned. It refers to the tens of thousands of agro-pastoralists and fisher people whose villages were submerged by the raising of the Soviet-funded Euphrates Dam in the early 1970s. As part of a broader wave of land reform spreading across the decolonizing world, the Maghmourin were expected to be the vanguard of Syria's vision for food self-sufficiency, model agricultural communities forming the building blocks of Arab socialism. What I learned in my fieldwork was that the lived reality was far more uneven. Though many of these displaced families were compensated through employment on state-owned farms or given small tracts of land, the vast majority could not sustain a stable livelihood from state-led farming or redistributed land alone. This was also a gendered question. Like other cases of land reform that largely excluded women as direct beneficiaries, Syria's reforms left the traditional patriarchal structure of rural smallholder families largely intact. For those who acquired land or became employees on state-owned farms, male household heads remained the primary decision makers regarding divisions of family labor. Throughout the decades that followed the dam's construction, men supplemented household incomes by seasonally migrating abroad to the Persian Gulf, to Lebanon, to Turkey, and intensifying women's unwaged labor in subsistence agriculture and animal husbandry. Emblematic of what Michael Burroway refers to as dual dependence, these migrant workers also kept their household costs low by availing themselves of Syria's low-cost and free public services, which were and continue to be privatized and comparatively costly in Lebanon's market-led economy. With the collapse of the Soviet Union, and particularly following Bashar al-Assad's accession to the Syrian presidency in 2000, Syria's centrally planned economy progressively shifted away from the paradigm of state-led agriculture toward the globalized economy, including liberalizing trade regulations, privatizing land, and subjecting previously state-mandated prices to competitive markets. One of the unintended outcomes of this process was a growing need for cash among rural families, which pushed unprecedented numbers of women and children into seasonal work in order to supplement their incomes or secure their basic needs. Exacerbated by the effects of drought, which I can speak to more in the Q&A, it was during this period of liberalization that Hassan and her children began to seasonally migrate and join work teams coordinated by shawish labor brokers.
Many of these labor brokers were themselves upwardly mobile, enterprising Syrian labor migrants who had built up the necessary capital to recruit workers across borders. The reverberating effects of the war in Syria deepened these shifts toward feminized labor recruitment and increasing class differentiation within and across the Lebanese-Syrian border. Facing rising competition from Lebanon's market-led food system, Lebanese contract farmers who rent out land and landlords sought to drive down production costs by hiring low-paid Syrian farm workers. Alongside this growing drive for cheap labor throughout the war, the expansion of these camps also reflected an emerging and unfolding crisis of social reproduction among displaced Syrian farm workers themselves, as their wages were insufficient to support their livelihoods year-round. Unable to return to Syria on a seasonal basis as they once had, many began to incur debts to Shawish, who offered sources of income and affordable housing in the absence of alternatives. Across these multiple waves of seasonal migration and displacement, I was struck throughout my fieldwork by the ways that Syrian farm workers like Hassan went to great lengths to maintain traditional practices of household provisioning that had long sustained their livelihoods back in Syria, known as mune in Arabic, encompassing methods of pickling and packing with oil, curing. This laborious process of conserving seasonal food products is a pillar of rural life across the Middle East. Among Syrian farm workers, this work historically depended on the labor of women and girls back in their home villages, who took on the primary responsibility for maintaining their household economy in the absence of those who migrated. And to reiterate, one of the key effects of the war in Syria was a loss of cross-border mobility, which effectively cut them off from their traditional means of subsistence that had long sustained their food needs across both sides of the border. Immobilized in Lebanon and ever more dependent on credit and waged work to secure their livelihoods, the farm workers I met nevertheless went to extraordinary lengths to maintain their mune reserves. So this is a picture of Hassan's vegetable garden, which she cultivated meticulously each day next to her tent after her work shifts in the fields. In the last chapter of my book, I trace how she succeeded in working off her debts to the broker of the camp, in part by constraining her family's consumption to the bare minimum and limiting their dependence on purchased food by subsisting on their garden plot. These efforts only deepened when her husband died unexpectedly of a stroke, leaving her as a widow, after which she became determined to return to Syria and rebuild her life in her village there at any cost. In the end, however, what decisively allowed her to return was the weighty decision to marry off her daughters. At age 19 and 22, they were of prime marriageable age, and their bride wealth payments, amounting to over $5,000 total, provide a significant infusion of cash that helped cancel out the family's remaining debts. What I want to emphasize is that insofar as Hassan succeeded in working off her debts and returning to her land through her own subsistence work, these acts of struggle remained inseparable from the larger dynamics of war, economic crisis, familial ties, and labor conditions that had defined her life as a farm worker across multiple waves of displacement. In other words, Hassan's efforts to maintain a means of non-commodified subsistence were not unmediated acts of resistance, nor something to be romanticized, but rather revealed a well-honed capacity for constrained consumption that acted as a safety valve to supplement otherwise unlivable wages. Further, the fact that Hassan's return to her land was enabled in no small part by her own daughter's bride wealth payments was important. It revealed the contradictory terrain of reproductive relations, where return was not a singular one-time event, but rather a web of interfamilial obligations and sacrifices that endured across borders, borne heavily and unevenly by women. This raises some important questions about agrarian endurance in the face of displacement. And here I'd like to conclude by revisiting the principle of sumud, a term that may already be familiar to some of you through Palestine solidarity movements.
In Arabic, sumud implies a state of endurance and perseverance in the face of oppression. Here, I would like to translate it poetically as agrarian endurance. As a nationalist slogan primarily associated with the Palestinian struggle, sumud most immediately conjures the image of subsistence peasants resisting uprootedness by Israeli settler colonialism. But when viewed across decades and in a larger comparative and regional context, the material reality of agrarian endurance on the ground has in fact encompassed enormous class diversity, defined by multiple dynamics of agrarian change, from peasant highlanders to semi-proletarianized camp dwellers, to Bedouin agro-pastoralists, to migrant farm workers. From Palestine to Lebanon to Syria and beyond, the converging impacts of economic violence and extreme military aggression have propelled multi-generational crises of displacement. And in each of these places, we can look to understand the longer history of agrarian dispossession and uneven development that shape when, where, and how people move. As a practice of agrarian endurance, sumud is also deeply gendered, as in the case of Hassan's Mune Garden. It is enacted daily in the intimate spaces of home life and familial relations. It is omnipresent, yet often difficult to see, except in what it quietly cultivates, in the raising of children, in the tending of subsistence gardens, and in the making of food preserves to be carried across distances, sometimes under the raining of bombs. Sumud therefore serves as a vivid lens onto the organizational capacities and contradictions confronting rural people well beyond the Middle East, who toil in conditions of displacement and who are therefore vulnerable to further fragmentation and demobilization. As many Marxist feminists point out, social reproduction is both the ground zero of revolutionary politics and a tricky terrain for revolutionary transformation. It may nourish collective emancipatory outcomes, or it may give way to periods of extreme exhaustion, familial division, and bare survival. The latter is precisely what these waves of militarization are intended to inflict over and over again. Understood concretely as a process of labor, a workday that extends from the fields to the factory, to the camp, to the home, and across the continuum of waged and unwaged work, sumud is the struggle of living labor to sustain social reproduction under enormous constraints. Patience is what it requires in even the most difficult and life-defying conditions. But as Hassan's dilemma attests, how this is endured is a deeply differentiated predicament. And here I would like to come back to the value of a feminist agrarian perspective of displacement. China, 5 minutes. Perfect. After 14 years of war in Syria and its difficult aftermaths, I have come to believe that these farm workers' struggles are a mirror onto what is unfolding across the world. As economic dislocation, mass indebtedness, mass displacement, multidimensional hybrid warfare, and ecological devastation shape how growing numbers of people live and die practically everywhere we look. These compounding crises express a central contradiction within capitalism at this phase of global history. The endless drive to grow and accumulate undercuts the very conditions that allow life to be sustained and reproduced on our planet. Today, many speak of agroecology as the antidote to the ravages of agro-industrial extraction. But the case of Hassan's garden confronts us with many unresolved agrarian questions that intensified throughout the 1990s and have steadily eroded agroecology's knowledge base, namely the many forces that push people off their land or keep them landless. This is another symptom of how dependence on low-paid migrant labor, a defining feature of our third global food regime, has steadily undermined the collective basis of agricultural workers' power. Rather than openly contesting their conditions in the fields, rural people's struggles today are ever more likely to be waged at home as the unpaid labor of family members, especially women, accommodate otherwise unlivable wages. So what does this mean for today? Few would dispute that today, across the world, significant transformations are underway in this rising era of nationalist blowback, trade fragmentation, populist politics, and military imperial aggression.
and what will become of the long dominant neoliberal consensus remains to be seen. But I believe a committed feminist perspective is essential for understanding the fate of our food systems throughout this painful and violent interregnum. And this is what a view from a Syrian camp affords to us. To see how labor is divided, fragmented, and driven to self-exploitation and exhaustion across different spaces is a sober perspective, but not a hopeless one. Remaining vigilant about the conditions and contradictions of sumud in our agri-food systems can form the basis of an altogether different vision for rural justice, one inspired first and foremost by those who have endured capitalism's greatest costs. Thank you very much. Thank you very much, China, for a really interesting talk. And now I would like to invite Kota to the stage. Saudações tradicionais, saudações carinhosas e afetivas a todos e todas que aqui estão. Eu cumprimento a mesa e saúdo a organização desse 16º IRSA e do 64º SOBER. E estendo meu respeito a todas as autoridades, lideranças e pesquisadores, alunos presentes aqui. Eu sou uma mulher negra, ou pelo menos vista como negra e autodeclarada negra. Eu estou vestindo uma roupa tradicional, vinda do continente africano, de Leslie, verde, porque hoje é terça-feira, e eu vim vestida da própria mata para falar sobre esse processo. Carrego no peito meus fios que indicam o que eu sou, porque oralidade não é só o que se fala, é o que se vê, e na minha tradição assim se coloca. Então, quem sabe, reconhece a oralidade dos povos tradicionais de matriz africana, veria que eu sou uma mulher das águas, que eu sou uma mulher já iniciada há algum tempo nessa tradição, por aquilo que carrego, tenho um torso também sobre minha cabeça. E peço a toda a minha ancestralidade que da minha boca nada saia que os desagrade. Venho aqui hoje com uma condição que, por si só, já resume a urgência dessa mesa. Ah, está lá. Ruim, né? Eu tenho que ficar olhando para lá, mas tudo bem. Da urgência dessa mesa. Eu substituo aqui... Vamos ver se eu acerto. Foi. Eu substituo aqui o professor Lugizile Nzibeza, uma das lideranças intelectuais mais importantes da África do Sul. O professor não pôde estar conosco porque foi convocado para o júri de um julgamento histórico de crimes políticos cometidos pelo regime do apartheid. A ausência dele, portanto, não é um imprevisto de agenda, é a prova viva de que as feridas da segregação e a busca por justiça histórica e reparação colonial estão abertas. São feridas abertas, que pulsam aqui no Sul global. Ao assumir este espaço como uma mulher negra e como autoridade do povo tradicional bantu, mais precisamente o Congo-Angola, reafirmada nesses 23 anos de existência como Mulangi, que é meu nome tradicional, que quer dizer combatente, como filha de Maria Agostinha, uma mulher negra aqui do Rio Grande do Sul, que desde os 7 anos foi trabalhar na cozinha e que negava-se a responder quando o patrão lhe chamava de neguinha e relembrava o nome dela, dizendo: eu não sou neguinha, meu nome é Maria Agostinha. E de Francisco de Paula Goulart, um autônomo, estofador, tapeceiro, que assumiu seus filhos com rarias e princípios. Sou mãe de Kitanji e Mukembo, de Adriane Kelly, filha de coração, e tantas outras que fui assumindo na vida. Vó de tantos e filha de muitos nesse país. Irmã e mãe na tradição. Trago comigo a responsabilidade de traçar esse elo transnacional, invisibilizado, mas profundamente conectado. Quero conectar, então, a história do professor Longizile no Calusa, que foi constituído na província do Cabo Oriental Sul-Africano nas décadas de 1980,
a trajetória dessa instituição, a qual foi anunciado aqui, que eu fui coordenadora por mais de 11 anos, que é o FONSAM-POTMA, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. O elo histórico Calusa, Resistência Territorial, que nasceu, então, em 1983, em pleno regime de apartheid, era um movimento estudantil e comunitário que ousou desafiar a segregação racial institucionalizada, pagando um preço altíssimo com prisões, perseguições e assassinato de seus jovens, como Datando Andondo. Com o fim do apartheid de 1994, a Calusa compreendeu que a liberdade política, sem soberania alimentar e reforma agrária, é uma liberdade incompleta. Eles se transformaram em uma organização voltada à agroecologia. Agroecologia, que nem foi dito aqui há pouco, é uma ferramenta colocada e mais uma forma discreta de epistemicídio, porque são essas tradições indígenas e africanas, portanto, do sul global, do continente africano e do continente americano, que plantam, que comem e que sabem o que tem que plantar e o que é saudável para plantar. E que hoje nós não nos furtamos, então, de usar a agroecologia como essa ferramenta, porque ela é nossa. E não nos importamos de emprestar a quem quer que seja para vir acompanhar. Então, a educação popular e a governança local, através de iniciativas como a Comuna da Juventude. A Calusa, que deveria estar aqui conversando com vocês, percebeu que a soberania de um povo se constrói defendendo o chão onde se planta. E o mesmo nós acreditamos. Aí estou nervosa. O apartheid, ele pode ser reportado de várias formas. E uma das questões que foi colocadas no Brasil é a redução de que aqueles que vieram e plantaram uma cana, que sofrem até hoje com a obesidade do açúcar, do alcoolismo, que é a chaga que fez a gente vir para esse país, e que resistiu em quilombos, em que eu ouso dizer quilombo com K, porque quilombo não é uma resistência da escravidão, a gente sempre resistiu a todas as invasões no continente africano. Enquanto Calusa lutava contra o apartheid explícito na África do Sul, nós aqui enfrentávamos o apartheid velado, que nos reduzia apenas ao conceito religioso. Essa foi uma grande estratégia do colonialismo, de dizer que quem se vestia assim, botava um torso assim, era apenas alguém que estava e que não estava resistindo no seu território, que não estava lutando por um alimento adequado à sua tradição e que precisava de terra e de território e manutenção da sua territorialidade. Nós, o FONSAM-POTMA, surgimos em 2011, em pleno processo de democratização, primeiro lá no governo Lula, em que a participação popular foi a nossa forma de trincheira. Assim como lá foi a luta direta do apartheid, aqui a participação popular na Constituição, principalmente dos conselhos de segurança alimentar, das conferências de segurança alimentar, é que nós nos instituímos como o primeiro órgão de um grupo, de um espaço que lutava literalmente por segurança e soberania alimentar. A estratégia do racismo religioso e epistêmico no Brasil sempre foi rotular esses territórios como religião de matriz africana. Por que o Estado faz isso? Porque, ao carimbar esse espaço que é só um templo de rezar, como se rezar não fosse importante, o colonizador despolitiza esse espaço. Ele nos nega o direito ao território, nos nega o status de produtores rurais, nos afasta da reforma agrária e nos impede de acessar políticas públicas, porque, quando se trata de nós, o Estado é laico.
e é laico, e lutamos por um Estado laico. Mas nós entendemos que todo povo, para manter, inclusive, a sua soberania, ele tem um sagrado. Este espaço aqui é um espaço sagrado. Não é à toa que estamos nós aqui na frente de vocês, que alguns estão abaixo e outros estão acima. Isso é a própria organização daquelas grandes arenas greco-romanas e que, portanto, este aqui talvez seja a grande unidade territorial do cristianismo, as próprias universidades. E não reconhecer que a aldeia é a unidade territorial dos povos indígenas, que o terreiro é a unidade territorial tradicional dos povos tradicionais de matriz africana. Então, assim como as populações rurais sul-africanas eram confinadas em bantustões e privadas de direitos sobre a terra no apartheid, os povos tradicionais de matriz africana no Brasil viveram seu próprio apartheid alimentar e territorial. Nossos espaços eram e são invisibilizados, e, quando visibilizados, são destruídos na disputa por terra dentro dos contingentes brasileiros aqui chamados favelas. Embora historicamente tenham operado como os maiores polos de resistência, acolhimento e garantia de vida para a população negra periférica e empobrecida, e, às vezes, o único espaço de entrada para tratamento da saúde, a saúde e a medicina ancestral. Eu, como médica, e até eu não tinha me colocado na minha mini-bio isso, mas eu fiquei pensando, estamos discutindo soberania. E onde está o povo que discute? Aliás, né, a Cília trouxe isso, a questão dos cientistas da saúde e dos cientistas sociais. Você disse que os cientistas da saúde são mais poderosos que o social. Não os cientistas da saúde negro, os corpos negros como o meu. Também perdemos aqui. Então, a gente traz um conceito novo autoral, que é o conceito de corpo-território biomítico. Você já deve ter visto esse conceito de corpo-território, que vem principalmente das mulheres indígenas, do continente americano, mas nós ousamos trazer para vocês que esse nosso corpo, ele é corpo, território, tudo que tem em mim tem na terra, tudo que eu preciso preservar na terra, precisa preservar no meu corpo, mas eu também tenho um biológico e um mítico indissociável. Nós temos sistema alimentar próprio. Eu ouvia com atenção o sistema alimentar mediterrâneo e pensava, ué, é porque a gente copiou, porque a gente também diz bom dia, boa tarde aqui, a partir daquilo que a gente come. Mas nós, povos tradicionais de matriz africana, povos indígenas, povos originários do continente africano, temos sistemas alimentares próprios e que manteriam a nossa vida, e que vêm constantemente sendo atacados. Nós trouxemos esse conceito, assim como trouxemos o quilombo com K, porque precisamos dizer esse fórum internacional que tudo isso já existia no continente africano, que a agroecologia já existia, que a medicina tradicional já existia, e que, quando nós começamos a contar a soberania a partir do século contemporâneo, nós nos somamos a todos os colonizadores que tentaram nos destruir. Então, eles não são só templos, são territórios tradicionais. Nós mantemos esses sistemas alimentares que como lindo, né? Nós temos uma forma de produzir, beneficiar o nosso alimento. Nós temos alimentos que são mantidos apenas nesses territórios. Quando fala em dendê, né? A gente, não sei se vocês conhecem azeite de dendê. Vocês conhecem azeite de dendê? E vocês conhecem o óleo de coco? E aí vocês devem ter ouvido falar todas as benefícios do óleo de coco, né? E o azeite de dendê é discriminado, simplesmente como se ele não fosse 2 óleos vegetais. Aqui no Brasil é a marca, porque azeite de dendê é nosso. É de quem veste essa roupa, é de quem usa essa roupa. E aí as pessoas dizem que é pesado, não deve comer de noite, mas é o azeite mais exportado do Brasil. Manteigas é o único que é colocado, inclusive, nos instrumentos que fazem alimento. Então, se a colega China Sachadin discute agricultura em contexto de guerra, e é isso. Quando eu te ouvia, China, eu dizia, ela está falando de nós. Só que nós vivemos isso aqui no Brasil.
vivemos esse deslocamento forçado, nós precisamos sair dos lugares do meio rural, e aí o meio urbano vai nos invadindo, e depois diz que nós é que estamos no lugar errado. Nós vivemos uma guerra secular pelo direito de existir. E esqueci de passar os slides, né? Mas vai indo. Então, é super importante que a gente consiga entender que esse conflito, que está a questão de gênero, nós também somos, a maioria das nossas UTTs, as unidades territoriais tradicionais, ela tem uma divisão de sexo de trabalho, não de gênero. Nós, por exemplo, temos poderes iguais. Nós acreditamos que as divindades só vêm à Terra se tiver comida, que são as mulheres que fazem, e se tiver música, que são os homens que fazem. E aí só que isso não é hierarquizado de uma forma de que a comida ou a música é melhor. As duas têm que coexistir. Quando o agronegócio invade o nosso bioma, o nosso terreiro, ele não destrói apenas a terra, ele destrói esse corpo, território biomítico da mulher negra. Viola sua saúde, suas ervas medicinais, sua soberania alimentar e ancestral. A análise geracional da professora Cecília é fundamental para o povo tradicional de matriz africana. A questão geracional é a transmissão da força vital, do axé, do ungunzo, aquilo que nós, na academia, eu espero, não vá descobrir o que é. Para poder, de verdade, pelo menos isso não nos tirar. Então, a interseccionalidade, eu trago daí, como forma acadêmica de estudo, a interseccionalidade entre raça, geração e corpo, território biomítico. Nos mostra que a imposição de ultraprocessados a perda das terras sagradas, cortam o cordão umbilical entre as mais velhas, nossas griots, as yalorixás, as macotas e a juventude. Preservar o território, o terreiro e as cozinhas solidárias, ancestrais, tradicionais, que muito mantiveram esse estado durante as enchentes e que muito mantiveram, durante a pandemia, um alimento e um lugar saudável, é manter a juventude. É a única forma de garantir a soberania alimentar geracional. Professora Sali, é Pelotas, viu, professora Sali? O nome da cidade de onde eu venho, Universidade Católica de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul. Nos mostra que o teto de vidro institucional nas suas pesquisas no Brasil, a gente vem rompendo esse teto quando leva a questão do corpo território biomítico para dentro do CONSEA. Lutar por participação popular, lutar pelos sistemas locais tradicionais e locais é fundamental para a preservação desse processo. Nós mostramos ao Estado a interseccionalidade de gênero, raça e acrescentamos a questão do território. Quando a gente tem, no CAD único, a questão, apesar de que a Camila deve estar por aí, uma luta incessante, que nós temos de botar agora todas as comunidades tradicionais, mas quando a gente tem povos e comunidades tradicionais, no CAD único, para quem não é do Brasil, é um registro social, né, que nós temos aqui. A gente conseguiu colocar lá, se você faz parte desses povos e comunidades, a gente sai e traz para a política pública. E isso fez com que, por exemplo, no programa de aquisição de alimentos, aqui no Brasil, a gente conseguiu, por exemplo, poder vender sem ter a certidão específica de agricultura familiar, mas o CAD único registrado que nós somos povos e comunidades tradicionais. Não se trata de políticas de gênero ou universalistas e genéricas, mas de reparar territorialmente os corpos negros que sustentam a nutrição da terra. E aí, para falar dessa interseccionalidade, a gente precisa buscar a fórmula dessas autoras da Kimberly Crenshaw e da Patrícia Hill Collins sobre gênero e raça. Nós acrescentamos a dimensão terra, é verdade, que nós trouxemos pelas feministas comunitárias ameríndias e africanas, e propomos esse conceito de território biomítico, para que a gente possa analisar esse processo. Nós não somos, o corpo nosso, para nós, não é separado do bioma.
Nós, inclusive, quando nós cantamos os nossos rituais, nós formamos um corpo território biomítico e único, conjunto. Nós cantamos para o ferro, nós cantamos para o nitrogênio, nós cantamos para o carbono, nós cantamos para as águas. Se vocês se derem conta, eu acabei de formar um corpo. Claro que eu não deixo nunca de ser médica, apesar de ser, né, de estar aqui como essa autoridade. Então, eu penso, e quando eu vejo a cantiga, e aí eu vou traduzir para o que a gente chama para Ogum, para Oxóssi, para as águas, para todas as divindades, ou no meu povo, quando a gente canta para Nkosi, para Mutalambô, quando a gente canta para Zazi, quando a gente canta para Matamba, nós estamos formando um corpo, cultuando um corpo, rezando para o corpo. E esse corpo, ele não se dissocia. Então, já me encaminhando para essa conclusão, eu acho que é importante, alguns marcos, tentei trazer na minha fala, essa questão dos conceitos, então, de que é povo tradicional de matriz africana, o que é sistema alimentar próprio para nós, o que é essa questão do sagrado unificado, da ancestralidade e da espiritualidade como importantes categorias políticas de constituir a soberania alimentar, a questão das lutas e da participação popular na construção de lutas de segurança alimentar como ponto primordial e diferencial para o mundo. Foi isso que nós levamos para o CSA, na FAO, em Roma, que nós precisamos garantir os sistemas alimentares tradicionais, locais, resistentes e resilientes, e as conquistas, mesmo com toda a guerra, mesmo com todo o processo de discriminação, nós temos conquistas como essa questão do PA, a questão do Cadro Único, a questão das cozinhas solidárias ancestrais, a questão de uma luta do defeso para as mulheres trabalhadoras pescadoras, a questão do reconhecimento das agriculturas rurais e, em 2014, o reconhecimento que povos e comunidades tradicionais também são agricultores familiares. Eu quero agradecer muito a esse processo, espero não ter desagradado a minha ancestralidade, nem a vocês, e que a gente tenha um bom encontro. Muito obrigada. So I'm just going to continue and thank Kota, who seems to see herself as a shadow replacement for Lungasila, but I assure you we really valued you and your contribution in your own right. So thank you very much. There seems to be some system where questions appear. We just have two. I'm also very happy to ask for volunteers to take 3 of our mics and get your steps in if people want to ask other questions. Cecilia, there's one question for you, and it is, did you consider market dynamics, the commercial determinants of health in your analysis, as these may play a significant role in shaping access, particularly for socially vulnerable groups? Bueno, nosotros hicimos... Esto funciona, ¿no? Hicimos un análisis pensando en... los análisis sobre la alimentación se hacen sobre el consumo alimentario. El consumo alimentario es un acto de compra. Nosotros estudiamos las compras. Cuando hablamos de desigualdades en el consumo, hablamos de desigualdades en lo que compran. Realmente no hay fuentes para decirnos qué es lo que la gente come realmente. Creo que aquí tampoco las tenéis. Nosotros tenemos estadísticas que nos dicen en qué gasta la gente su dinero, las encuestas de presupuestos familiares. Y eso es lo que hemos usado para saber qué es lo que, cómo compone la gente su dieta. Es lo que aparece, por ejemplo, en las encuestas nacionales de salud y es lo que aparece en las encuestas de consumo. ¿Lo hemos tenido en cuenta? Sí, lógicamente, para ver cómo componen la dieta. Luego hemos estudiado estrategias a través de investigación cualitativa, cuáles son las estrategias de decisión para la selección de los productos. No sé si con eso doy respuesta. See, Cecilia, could I also ask you, did I understand correctly in your presentation that social class did not seem to be an important variable
in access to nutritious food. It was more gender and age were the significant the variables. Did I pick that up correctly? Sí, sí, es curioso, porque también nosotros esperábamos encontrar diferencias de clase social asociadas sobre todo al nivel de ingresos. Sin embargo, no es así. Hay diferencias, bueno, quizá por un lado porque hay una cultura alimentaria mediterránea muy extendida, porque la alimentación no es particularmente cara, es decir, no tenemos productos que sean identificativos de la dieta saludable y que sean más caros y otros más baratos identificativos de una mala dieta. Realmente la alimentación es accesible para la mayoría, con lo cual esa cuestión relacionada, esa variable relacionada con los ingresos no la hemos visto. ¿Es curioso? Eu achei muito importante a pergunta, porque, na verdade, hoje o que a gente tem acompanhado, por exemplo, a partir dos povos tradicionais de matriz africana, é exatamente a influência do mercado e daquilo que é importante colocar, ser mais vendido e destruidor da identidade. Por exemplo, a gente tem navios de multinacionais do açúcar, do chocolate, que distribuem, por exemplo, na Amazônia, aqui no Brasil, comida específica para mudar o sabor. Nós tivemos uma ação direta do mercado, por exemplo, dizendo que os alimentos produzidos pelas comunidades tradicionais levavam a risco à saúde. Vejam a questão do queijo artesanal, vejam a questão... e a gente os estudos não buscam comprovar que essas pessoas não adoeceram, mas eles buscam trazer à tona. Então, assim, realmente o mercado, nós temos 10 grandes multinacionais que dominam no mundo o mercado de alimento. E aí o mercado de alimento, e eu como pediatra, a gente tem sofrido diretamente, porque são também as crianças que recebem esta propaganda e este olhar direto para destruir. Vide a questão dos refrigerantes, vide a questão da quantidade de açúcar. Se a gente olhar o supermercado, nós temos uma pesquisa que está publicada na OBA, Observatórios Brasileiros de Hábitos Alimentares, junto com o Fonsan Potman, em que a gente pergunta para as próprias comunidades onde elas buscam a sua matéria-prima. E a maioria das vezes, o mais próximo dela é o supermercado, porque, ao tirarem a terra dessas comunidades, dessas mulheres que perderam, como foi dito aqui, né, elas não conseguem o crédito para comprar, elas compram aquilo que está mais próximo a elas. E o que está mais próximo a elas é algo destruidor. Se vocês entrarem em qualquer supermercado, vocês vão verem... Saudades. Vão verem a grande quantidade daquele macarrão que é frito, não vou dizer o nome aqui, mas que é frito e puro sal. Leva 3 a 4 estandes e ele custa R$1, R$2. Como é que uma mulher que tem 5 filhos, que ganha um salário mínimo por mês, que dá em torno de R$8 a hora, ela vai conseguir oferecer aquilo que se chama de alimentação saudável? O único espaço de manutenção são os espaços de resistência. Para o sagrado, para o terreiro, que era a pauta que a gente trouxe aqui, ela compra a fruta mais saudável e mais colocada e leva, mas oferece muitas vezes esse macarrão. Então, eu acho que a pergunta, e acho que é importante quando a gente traz a interseccionalidade como forma de pesquisa, é que a gente precisa botar raça, gênero, território, e os indicadores aos quais a gente usa para pesquisa, eles têm que, inclusive, mostrar a necropolítica. Como que, às vezes, a gente tem um discurso pela alimentação saudável, mas, no financiamento, a gente estimula este grande agronegócio, este que usa o agrotóxico e esse que mata, e as grandes multinacionais. Muito obrigada. Peguei carona aqui na Cecília, mas acho que a pergunta foi bem interessante. The next question is for China.
And it is, how do you distinguish Sumud as a form of resistance from its use as a tool of repression? That's one question. Is there a risk that celebrating it can romanticize people's endurance rather than supporting their struggle for freedom, dignity, and basic human rights? So there's two questions in there. Thank you for the question. And I think it reflects a good dialectical understanding of the contradictions that I think are at work in how we think about this modality, but also that it's a concept, and concepts can be deployed for emancipatory purposes, but they can also be diagnostics onto their political possibilities or limits. And in the case of Sumud, I wouldn't say that it's ever a tool of repression, but it can be symptomatic of the way in which people are being repressed, let's say. But it's a long-standing modality, most associated with Palestinians. I guess what I would say, and one of the reasons that I decided to take up this term in an agrarian feminist lens, despite working in a context that certainly involves Palestinians, there are 400,000 Palestinian refugees in Lebanon who are displaced since 1948 and who are descendants of smallholders, landless people, and sharecroppers, mainly from the north region, before there was a border to the south of Lebanon. And one of the reasons I took up this concept and made it a centerpiece to this presentation, despite the fact that I work mostly with Syrians and Lebanese, is that I think it helps us remain vigilant about the question of agroecology, the question of return to the land, the question of small-scale agriculture that many of us embrace and see as absolutely important, the question of indigenous foodways that must be held onto and restored and revitalized. But as my colleagues have been kind of naming here in this presentation, this is a question of land, labor, social reproduction, and invoked in the abstract without attention to those material conditions, it doesn't necessarily actually reflect the very horizon that people are struggling for. So I guess what I would say is that when we invoke steadfastness or endurance, the question is by whom, for whom, and under what circumstances. Those conditions are differentiated, and to simply bring nuance to it is not enough. The mode in which people struggle, even within the family, is a differentiated question that we ought to pay attention to as scholars look using political economy analysis. I'm an anthropologist, I work at a small scale, so ethnography has afforded me a certain kind of window onto the most minute scale of that struggle, but I think that ought to be linked to macro level conditions, like the way in which currency devaluation, sanctions, war, economic austerity bear down on familial relations. So this is both a macro level and micro level question. And I think endurance is a very, very politically potent principle, but always one that should be situated historically and looked at critically. Otherwise, it amounts to a kind of abstract slogan. Thank you for the question. I just want to ask the panel if they have anything else they want to add, or if there was something they did not get to in their speech, please feel free to use this as an opportunity. Oh, we have another question appearing as well. I thought I was going to give you back 25 minutes of your life there, but I'm afraid that ship has sailed. So, Kota, I don't know if you practice medicine at the clinic, but how would you, as a healthcare professional, explain the connection between spirituality, culture, ancestry, and health to a patient? That's one question. How do you explain to someone who arrives expecting a prescription that health is a much more holistic matter? Obrigada pela pergunta. Assim. Não é difícil, a pessoa sabe disso, ela espera isso. Na maioria das vezes, as pessoas... É que o SUS pensou nisso quando botou num dos princípios a integralidade. É que a gente esqueceu de entender o ser e o sujeito integral e começou a dividir e compartilhar as pessoas
por pedaço. Cabeça não está junto com o corpo não está junto com o pé. Então, na verdade, as pessoas sempre me perguntam isso, como é que eu, uma médica... E eu sempre gosto de dizer que eu fui intensivista, eu trabalhei na UTI a vida inteira. Eu agora estou realmente na clínica, no ambulatório, porque eu sou professora de pediatria, mas eu sempre fui intensivista e sempre, no hospital, sempre teve uma capela. Não tinha espaço para as outras. A espiritualidade sempre cruzou a medicina ocidental. Não é verdade que a medicina ocidental não é cruzada pela espiritualidade. É sim. Só que é uma imposição de um tipo de sensação e de sentimento de espiritualidade. Hoje, por exemplo, é bem tranquilo para mim entender por que no meu curso eu não aprendi sobre a glândula pineal, que é uma glândula que fica aqui bem no meio da cabeça e que é responsável, inclusive, pela indução do sono. E aí, quando eu entendi por que eu uso um turbante, ou por que todas as tradições setentrionais cobrem a cabeça, é exatamente porque eles já conheciam a glândula pineal. Só que davam um outro nome, numa outra língua, e as pessoas disseram que isso não existia. Mas, na verdade, a gente sempre soube que essa glândula pineal induzia o sono e fazia com que tu saísse de si. Então, para mim explicar para as famílias das minhas crianças que eu atendo, eu digo para a mãe, ela diz, ela não está dormindo, eu disse, então tem que fazer um ambiente do sono. A gente tem que pegar, baixar a luz, quem sabe a gente dá um banho. A senhora acredita em alguma coisa? Tem um banho, tem uma erva? E as mães entendem perfeitamente isso. Elas já ouviram isso da avó, da tia, de todo mundo, elas só não ouviam do médico. Na verdade, o médico que fala isso passa a ser alguém que ela diz, essa criatura é gente, ela sabe que existe família, sabe que existe erva, banho, e a gente fica enlouquecido quando a criança não dorme. E que coisa boa poder fazer algo quando a criança dorme. Então, as pessoas, na verdade, elas não querem uma prescrição de um remédio, elas querem só tirar a dor. Nós é que traduzimos tirar a dor com um remédio, uma cápsula, e isso virou o nosso atendimento em algo terrível. Eu tenho que saber o que as pessoas comem. Eu tenho que saber a condição de que ela come. Eu não posso dizer para ela, dê um alimento saudável para o seu filho, e ela mora num quarto 2x2, quando a gente está na região sudeste, ainda é assim, vertical o negócio. Eu preciso saber que a dificuldade dela ter esse alimento. E eu preciso saber que tem um PA, eu preciso saber de política pública. Hoje eu digo, olha, vá na cozinha solidária que você vai receber a abóbora. A ação institucional dessas grandes multinacionais fez que a maioria de nós hoje não saiba fazer o que fazer com uma abóbora, uma mandioca dentro de casa. Nós estamos precisando, inclusive, refazer e ensinar o que fazer. Então, eu, como pediatra, e aí, como disse a nossa companheira de mesa, a minha voz como médica, como cientista da saúde, tem poder. E aí eu me utilizo literalmente dessa hipocrisia de acharem que os médicos são, inclusive, deuses, e digo, olha, é importante dar esse tipo de alimento, é importante fazer esse tipo de comida. E ainda digo para os meus netos, e isso tem que ser a grande diferença de eu ser uma pesquisadora e uma militante, é que aquilo que eu estudo eu tenho que fazer. Então, eu digo para os meus netos, olha, a comida que tem naquele lugar, que é criminoso, que vende comida com brinquedo, é cachorro. Aquilo lá é cachorro. Eu posso mostrar, já digo para eles que eu posso mostrar o lugar em que estão os cachorros empendurados, que vira aquela coisa. Porque quem vende comida ruim com brinquedo é criminoso. E nós todos, não só temos políticas públicas que incentivam esses criminosos a continuar vendendo comida ruim com brinquedo, como nós vamos lá e comemos. Somos referência nesse sentido. Então, vir aqui e ouvir o que essa mesa trouxe, a urgência das desigualdades, a urgência de manter sistemas alimentares próprios, nas guerras, nas questões climáticas. O que seria de nós aqui no Sul se nós, quando foi as enchentes, a gente teve que fazer esse deslocamento, mas a gente poder, inclusive, ter essas cozinhas que tinham. Na época da enchente, só as unidades territoriais tradicionais de matriz africana tinham, por exemplo, proteína. Porque nós mantemos um sistema
tradicional, ainda local, em que, cada vez que um nasce na nossa tradição, a gente faz um planejamento, a gente faz um 4P. Isso eu estou falando de um bicho grande, de uma proteína que pode alimentar mais de 50 pessoas. E nós tínhamos nossos freezer. Nós recebemos muitos grãos, mas quem tinha proteína eram esses espaços territoriais, assim como os espaços agrícolas rurais, que às vezes a saúde não chega, mas eles é que mantêm essa alimentação. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu, sistematizando, não tem conflito entre a médica ocidental e a médica tradicional que habita em mim. Eu sou o que eu sou em todos os momentos, porque eu acredito nisso. Então, eu acredito que a prescrição... vou dar um exemplo bem assim no final. Hoje em dia, todo mundo bota para diarreia zinco. E eu costumo dizer para as minhas pacientes, em vez de tomar uma cápsula de zinco, pega uma casca de romã, aquilo que está bem caro no Natal, mas que nessa época não está tão caro, e faz o chá que vai cortar igualzinho. E aí, porque tem flavonoides, eu até sei o que tem lá, eu posso dizer todo o valor nutricional. Para isso é que vocês pagaram a Universidade Federal que eu fiz. Então, é para dizer esse processo. Então, eu consigo traduzir, ao contrário, não ter melhora, porque a minha voz se toma de um poder reconhecido socialmente, se toma de um poder que é o poder de ser reconhecida pela minha ancestralidade como uma autoridade tradicional e me leva a poder dar a receita completa. Isso é integralidade. Nós é que esquecemos o que era. Thank you, Kota. Cecilia, there's a difficult question for you, I think, and it is, how can the analytical framework of food models be used in the analysis of public food policies? Pues sí que es difícil, sí. Bueno, creo que no encontraría una aplicación directa ahora mismo por un motivo, porque hasta ahora no se han hecho análisis basados en la idea de modelo alimentario. Ahora mismo las políticas públicas se diseñan a partir de resultados que tienen que ver con los componentes nutricionales de la alimentación, pero no con los sociales. Y una prueba de ello es cómo son las guías alimentarias. No sé si las habéis leído alguna vez, pero las guías alimentarias son propuestas de cómo componer una dieta a partir de ciertos productos. No hay ningún componente social que haga referencia a algo más allá de esas prácticas nutricionales. Y según lo que nosotros estamos estudiando, para que esas prácticas nutricionales se reproduzcan correctamente, al menos como dicen las instituciones, es necesario que se asienten sobre esa estructura social que tenemos. Y, por ejemplo, en ninguna guía alimentaria hablan de los horarios. No se habla de la importancia que pueda tener o no la hora de comer. No se habla de la importancia que pueda tener o no comer en compañía. Entonces, ¿tiene aplicación este modelo en las políticas públicas? Lo tiene, por supuesto, pero ahora mismo no hay posibilidades de implementarlo porque sigue existiendo una dominancia del campo de la nutrición en la propuesta de cuál es la dieta apropiada y hacia dónde se debe dirigir la gente. You have one more question. Thank you, Cecilia. And I think we'll make this the last question. So the question is, in Brazil, Black women living in marginalized areas are the most affected by food insecurity. How has the state contributed to exacerbate this situation? That's one question. And how can food sovereignty and security be bolstered for Black women in these communities? Primeiro, eu queria só dizer que o Guia Alimentar, viu, Cecília, que nós temos o último nosso Guia Alimentar aqui no Brasil, contemplou exatamente a questão social e cultural no guia. É um avanço. A gente tem, no nosso guia, feito pelo Ministério da Saúde, junto com o CONSEA. Realmente, os dados, os últimos dados
acho que a Cecília traz algo que a gente tem discutido muito, que é a metodologia de avaliação de segurança alimentar. Os indicadores aos quais a gente utiliza, eles não realmente, a grande maioria dos indicadores que são usados, eles não dão conta de analisar essas relações de gênero, de estado de guerra, não dão conta e estão muitas vezes focados na questão nutricional. Na verdade, alguém falou, a gente tem que estudar a origem da desigualdade. No nosso país, e no continente americano e no sul global, a grande questão da causa da desigualdade foi a escravidão. É um crime que lesou a humanidade de quem foi escravizado e de quem escravizou. Então, o que o Estado legitimou isso. 1850, 30 anos antes da abolição, da pseudo-abolição da escravatura, tem uma lei da terra que proibia exatamente que aqueles que eram descendentes de africanos que foram escravizados pudessem ter terra. As pessoas perguntam se essa lei está vigente. Claro que está. A lei está vigente. Nós não conseguimos ter terra. Nós estamos hoje sempre reféns exatamente do reconhecimento do Estado e da reparação que o Estado tem que fazer das terras roubadas dos indígenas e das terras não dadas e não destinadas à população afrodescendente após a escravidão e dadas, sim, aos europeus que vieram trabalhar e que têm como unidade territorial. Não é verdade que os europeus não têm ancestralidade. Aqui foi provado que tem. E aqui no Brasil, a grande unidade territorial onde eles são guardiães são esses espaços, as fazendas, eles mantêm os seus princípios e valores. Então, acho que o Estado contribui quando institucionaliza um processo de escravidão no passado, quando não faz a reparação num passado muito recente, e que, quando hoje a gente vive mundialmente a polarização da manutenção dos privilégios de alguns, que foram os que roubaram, que foram os que mantiveram esse processo, e que hoje não faz essa reparação. Quando a gente vai para os espaços internacionais, os grandes países, aliás, aqueles que estavam quase ganhando a Copa, vamos relembrar, né? Portugal, Inglaterra, França, Espanha, esses países não falam que vão reparar aquilo que fizeram com o continente africano e americano. Eles não assumem, e todas as propostas que vão nessa direção, a gente tem um grande número de negativa desses países. Então, eu responderia, além da contribuição do Estado, eu acho que a gente tem que se agarrar nessa questão dos estudos e pesquisas, lutar contra essas metodologias ocidentais que, na verdade, reforçam a necropolítica. Nós temos hoje, inclusive, a nossa dissertação de mestrado, que está em curso, é exatamente para apresentar um jogo, né, uma etnomatemática, como o Ambrósio Buratã falou, que a etnomatemática é possível de traduzir o quanto essas políticas são desiguais. A gente está usando o Mancala como proposta de análise de estudo quanti-quali, que pode quantificar essa questão e que vai além do nutricional, que vai além da questão do mercado, mas que incorpora a questão de gênero e raça nesse processo de interseccionalidade. Espero ter respondido. So I would like you all to join me in thanking Cecilia, China, and Kota, and our wonderful translators for such a great session. So thank you.